As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia dizem que o inferno é a sepultura comum da humanidade. Como podemos ver no livro Seja Deus Verdadeiro da Sociedade Torre de Vigia, publicado em português em 1949, cujo tema do capítulo 6 é, abre aspas, Inferno, lugar de descanso em esperança, fecha aspas. Dentre muitas publicações adventistas, podemos citar, por exemplo, o livro Grande Conflito, edição de 2004, onde encontramos nas páginas 304 e 305 o seguinte, abre aspas, o mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno, fecha aspas. Diz ainda, abre aspas, o tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho das abominações que Babilônia faz todas as nações beberem, fecha aspas. Sabemos que a similaridade da doutrina do inferno ensinada tanto pelas testemunhas de Jeová como pelos adventistas do sétimo dia se devem ao fato que Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, ele acreditava na doutrina do tormento eterno. Isso mesmo, ele acreditava nesse ensinamento bíblico. Mas ele disse que perdeu a fé ao tentar ganhar um amigo, ao tentar pregar para um amigo. Depois disso, ele começou a se reunir com os adventistas, tendo, segundo ele mesmo, sua fé restaurada. Mais tarde, ele saiu então do movimento adventista e montou seu próprio grupo de estudos bíblicos. Será que eles estão certos com respeito ao inferno? Bom, vamos ver de maneira simples se a doutrina do inferno é bíblica ou não. Encontramos em Mateus 9 vezes o Senhor Jesus falando sobre o inferno, 3 vezes em Marcos, 3 vezes em Lucas, totalizando então 15 vezes o Senhor Jesus falando sobre o inferno nesses 3 evangelhos. A Bíblia nos diz em Salmo 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se o inferno é sepultura, então os ímpios serão lançados na sepultura? Qual seria então a diferença entre a morte de um servo de Deus e um ímpio? Lemos em Lucas, capítulo 16, versículos 22 ao 24, e aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos raciocinar. O rico ergueu os olhos no inferno ou na sepultura? Onde estava em tormentos? Na sepultura? Ah, uma outra pergunta. Se o inferno é a sepultura, quando você morrer, você vai para onde? A Bíblia nos diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Mas todos os que se esquecem de Deus e rejeitam ao Senhor Jesus serão lançados lá também, como nós vemos no Salmo 9,17. De novo, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Daniel capítulo 12, verso 2, diz, E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Reparem bem, vida eterna, vergonha e desprezo eterno. Uma pessoa que deixa de existir, que é aniquilada, não sofre mais vergonha e nem desprezo, não é verdade? Mateus 25, 46, o Senhor Jesus diz, E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui é interessante porque o Senhor Jesus usou a mesma palavra, né? No grego está a mesma palavra para se referir à eternidade, tanto do tormento quanto da vida. Como disse o escritor Orlando Boyer, se o tormento não é eterno, então a vida também não é, porque Jesus usou a mesma palavra para se referir à duração de ambos. Marcos 9,48 diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse 20, verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha que interessante, não diz que serão destruídos, aniquilados, deixarão de existir, mas serão atormentados. Nesses poucos textos citados fica claro que a doutrina de um inferno eterno é bíblica. Portanto, creia em Jesus. Entregue tua vida a Ele. Em João 5, verso 24, o Senhor Jesus nos diz, na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Uma pessoa pode não acreditar ou não querer acreditar na doutrina do inferno, mas isso não muda em nada, pois o inferno não deixará de existir por causa de sua crença errada ou incredulidade. Portanto, creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele e obtenha
a vida eterna prometida pelo Senhor Jesus.